Convido os irmãos a se colocarem em pé. Abram suas Bíblias, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Leiamos primeiro o verso 16. O verso 16 diz assim: crendo que todos encontraram, farei a leitura. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A partir do verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede para podermos cultuar a Ti. É muito bom estar na Tua presença, Pai. Tu és um Deus muito bom. Obrigado pelo privilégio que temos de ser chamados pelo Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Agrada-te de falar aos nossos corações nessa manhã. Em Cristo eu peço a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Não fechem suas Bíblias, todos podem assentar-se. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar a partir desse texto, falando sobre a caixa preta do casamento. A caixa preta do casamento. Eu acho que muita gente já pegou a ideia. O avião, ele tem não sei se é um transponder, ele tem algo que é chamado de caixa preta. E quando o avião cai, eles se preocupam em encontrar a caixa preta, porque a partir da caixa preta dá para descobrir o que levou à queda do avião. Então a caixa preta é para saber o que aconteceu com o avião. Meus queridos, família, casamento, de certa forma, é um voo. É um voo que tem uma partida. É um voo que tem uma trajetória. É um voo que tem um destino. E vamos concordar com uma coisa? Se você chegar ali no aeroporto agora, e você for entrar no avião, e você descobrir, antes de entrar, que o avião está com defeito, você entra? Eu acho que a maior parte das pessoas aqui vai dizer que não. Da mesma forma, se antes de entrar num casamento, a gente tiver certeza que a coisa não vai, eu creio que a maior parte das pessoas não entraria no casamento. Mas o fato é, como a gente não tem conhecimento prévio, a gente precisa ter conhecimento posterior. Aqui nós estamos vendo um casamento que não deu certo. A gente está vendo uma família infeliz. O último versículo diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Bom, veja bem, você pode dizer: pastor, isso não se dá comigo porque eu já tenho filhos. Mas vamos pensar a ideia de filhos aí num contexto de aplicação. Tem casais que não têm tido alegria no seu casamento. Este casal aqui não teve filhos, não teve frutos de casamento. Tem casais que não têm alegria. Tem casais que não têm paz. Tem casais que não têm amor. Tem casais que não têm respeito. Tem casais que não veem futuro no seu casamento. Tem famílias que literalmente fazem jus à letra daquela música sertaneja: entre tapas e beijos. Meus queridos, qual é a caixa preta deste casamento? Veja bem, a história de Davi e Mical
se tornou um tanto conhecida porque surgiu uma novela há um tempo atrás chamada Davi. Não assisti a novela, não assisto novela de forma nenhuma. Mas eu acho ao mesmo tempo cômico e trágico que muitos crentes só conheceram a história de Davi e Mical por causa da novela. Cômico e trágico. Bom, o fato é o seguinte: quando Davi e Mical entraram na vida conjugal, eu quero dizer para vocês que foi de uma maneira muito bela, muito romântica. O que Davi fez para casar com Mical, o que Mical fez por Davi. E só para a gente se ambientar, sem querer fugir desse texto, mantém sua mão aí e venha comigo até 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Só para a gente se ambientar, que o casamento de Davi e Mical começou com tudo para dar certo. Começou com tudo para ser um dos casamentos mais belos das Escrituras. Então você que conhece mais ou menos a história, tinha um gigante. O gigante tinha cerca de 4 metros de altura. Esse gigante começou a afrontar Israel. E ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. E o rei Saul, ele chegou a prometer a filha dele por esposa a quem vencesse o gigante. Davi ouve falar que quem vencer o gigante casa com a filha do rei. Ele enfrentou o gigante porque o gigante afrontava o nome do Senhor, é verdade. Mas ele também tinha uma perspectiva de casar com a filha do rei. Mas nós que conhecemos a história, sabemos que Saul enganou Davi. Depois que Davi vence o gigante, ele pega a filha dele, que se chama Merabe, e dá por esposa a um outro homem. Então Davi queria casar com a filha do rei. Essa daí foi dada por esposa a um outro homem. Mas aqui no capítulo 18, observe por favor. Versículo 22 diz assim: ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa pequena ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que Davi falou. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar a vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Entenderam mais ou menos? Saul em si não quer Davi como genro. Saul quer que Davi morra. E aí o que Saul faz? Saul leva Davi a querer enfrentar os filisteus para morrer pela lança dos filisteus. E Saul oferece a filha dele como esposa. Veja bem, o que Davi precisava fazer? Sem prepúcios de filisteus. Então, sabe o que é o prepúcio? É a fimose. Criança, quando assim tem um probleminha de fimose, ela não tem que fazer essa cirurgia? Davi tinha que fazer essa mesma cirurgia em homens barbados. Sabe o que isso quer dizer? Que ele precisava enfrentar 100 filisteus, vencer esses 100 filisteus para arrancar-lhes os prepúcios. O que Saul quer? Que Davi morra. Mas Davi, quando ele pensa em casar com a filha do rei, sabe o que ele faz? Continua lendo o texto aí, por favor. Versículo 27. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Meus queridos, era para vencer 100. Para casar com a filha do rei, ele vence 200. Sabe o que isso está mostrando? Que Davi era aquele tipo de namorado
que movia céus e terra pela sua namorada. Ele fazia o que precisasse fazer pela sua namorada. Quando as pessoas estão namorando, geralmente aquele romantismo, aquela paixão, não é mais ou menos desse jeito? Eu, uma vez, Conquista, na época do frio, é fria, e é o frio de neblina. Eu fui comer uma pizza com a minha esposa e meus filhos no Alto Marom. E eu vi um rapaz aqui da igreja, ele mora no bairro Jurema. E a namorada dele mora no Alto Marom. 11h30 da noite. Ele vindo da casa da namorada, no frio tremendo, mas com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Eu falei, olha, Andréa, quando está namorando é assim. Ele atravessa 3 bairros, no frio, na neblina e de noite, para ver a namorada. Depois que casa, a esposa pede para ele ir na esquina comprar uma padaria, ele fala que está sem ânimo. É assim, gente. Davi, no início, ele faz de tudo por Mical. Então, vamos entender, foi um relacionamento que começou com amor. Foi um relacionamento que começou com disposição. Mas observe também Mical, o que Mical faz? Olha o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11, diz assim: porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. Ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com o manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhe: trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Bom, aqui no final, Mical está dando uma desculpa para o pai. Mas vocês estão percebendo que Mical fez de tudo para defender Davi e o pai de Mical não matar Davi? Então Davi, para se casar com Mical, ele vence 200 guerreiros. Só precisava vencer 100, ele vence 200. Prova de amor. Mical, para proteger Davi, ela mente para o pai, ela se coloca contra o pai, ela cria toda uma situação e faz com que Davi escape pela noite. O que eu gostaria que ficasse em nossa cabeça? Que os dois começaram um relacionamento onde um se dava pelo outro. Os dois começaram um relacionamento onde havia valorização mútua. Então, meus queridos, se a gente para aqui no capítulo 19, sabe o que qualquer um aqui diria? Que esses dois se amam e serão felizes para sempre. Mas quando a gente pega aquele texto posterior, que é 2 Samuel capítulo 6, o que a gente vê? A gente vê que o casal não tinha mais valorização um pelo outro. O casal não tinha respeito. O casal não tinha mais aquela afinidade que o texto que nós lemos agora nos dá a entender que tinham. Meus irmãos, não é assim que muitas vezes acontece na dinâmica homem e mulher? Eu já vi, gente, eu já vi o rapaz dizer assim: olha, se eu não estiver com essa moça, eu não vou ser feliz na minha vida. O camarada chegou em minha casa uma vez e falou isso. Terminou um relacionamento de alguns anos, e ele me falou: olha, pastor, eu não consigo ser feliz sem ela, eu penso nela o tempo inteiro. Eu falei: é mesmo? Eu falei: vamos orar. Gente, passou 2 semanas, eu estou descendo para Ilhéus com a minha esposa, e eu estou vendo um rapaz numa moto na pista, e uma moça com esse rapaz. Quando eu chego lá e eu vejo, eu conheci o rapaz, eu vou oferecer ajuda. Aí ele: não, pastor, está tudo bem aqui. Quando eu vejo a moça, não é aquela que ele falou que era apaixonado. O que é isso? Não vivo sem ela. Toda a minha vida. Parece que a vida dele era só de 2 semanas. Eu já vi moça dizer
que, assim, apaixonada pelo rapaz. Termina o namoro, sabe o que ela fala depois? Não quero ver nem pintado de ouro. Gente, o que acontece? As pessoas no início, elas realmente achavam que estavam se enganando? No início elas realmente acreditavam nisto. Mas o que aconteceu no decorrer que levou a essa situação? Vamos concordar que ninguém casa para ser infeliz? Aquele dia que você foi no fórum, colocou o seu nome, o nome dessa pessoa que está do seu lado, você não colocou o seu nome ali pensando assim, eu vou ser infeliz e vou fazê-la infeliz. Ninguém casa assim. E o que acontece então? Que começam a ter problemas com o tempo. É nisso que eu gostaria que a gente se concentrasse. A passagem inicial que a gente leu nos mostra erros que casais cometem. Pense bem nisso daqui. Ninguém no casamento, ninguém na família erra sozinho. Sempre o erro é a dois. É verdade, muitas vezes erra mais que o outro, mas o normal é que ninguém erra sozinho. Então vamos ver aqui alguns erros que os dois cometeram, para a gente refletir se não estamos cometendo erros semelhantes. Em primeiro lugar, os erros de Mical. Mas veja, quando nós falamos erros de Mical, não quer dizer que erros que as mulheres apenas cometem, não. São erros que Mical cometeu, que muitas mulheres cometem e que homens podem cometer também. Então é para todos. Sabe qual é o primeiro erro que Mical comete aqui? O erro de olhar pela janela. Dá uma olhada aqui no versículo inicial que a gente leu. 2 Samuel 6, verso 16. Diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Meus queridos, o primeiro erro que se comete no casamento é o de olhar pela janela. Sabe qual é a ideia aqui? Olhar à distância. Você está de longe. Você não participa da vida do outro. Davi estava tendo um dos momentos mais preciosos do seu reinado. Ele estava pegando a arca do Senhor, que ele tanto valorizava, e estava trazendo para Jerusalém. Ele foi buscar essa arca longe. Era uma coisa importante para Davi. E ao invés de Mical participar deste momento importante do seu esposo, o que ela faz? Ela olha pela janela. Vamos concordar que ela estava ao longe? Meus queridos, um dos erros que cometemos na vida conjugal, na família, é de não participar do que é importante na vida do outro. É um dos primeiros erros. É aquela expressão que a gente fala e vocês já estão acostumados a ouvir. É o marido viúvo de cônjuge vivo. É a esposa viúva de marido vivo. Quer dizer, os cônjuges estão vivos, só que é cada um sempre viúvo, sempre sozinho. Meus irmãos, isso daqui é muito sério. A gente precisa se esforçar a participar da vida do outro. O nome disso é comunicação, é companheirismo. Veja bem, eu sei que nós temos gostos diferentes. Eu sei, mas nós precisamos nos esforçar, mesmo que não seja o nosso gosto, a estar junto com o nosso cônjuge, porque é o gosto dele. E conversando com casais, eu gosto muito de perguntar: o que vocês gostam de fazer juntos? E eu fico feliz quando os casais têm coisas em afinidade. Num certo sentido, eu sou feliz no meu casamento, porque eu e minha esposa, a gente gosta de fazer coisas juntos. Ping-pong, juntos. Assistir filme, juntos. Ler livros, a gente não lê tão juntos assim, mas às vezes eu leio um livro, falo com ela lê um livro, fala comigo. Meus queridos, é participar um da vida do outro.
Por que que este casal perdeu a afinidade? Porque um começou a ver a vida do outro pela janela. E olha, esse erro que acontece no casamento, acontece na família e acontece na igreja. Tem uma ilustração, já contei no passado, vou repetir, é o menino. O menino chega em casa com uma prova e fala: pai, eu fiz a prova e tirei 6. O pai fala: 6, filho? Ele pai, é a média. O pai fala: filho, você podia ter tirado mais. Aí o menino se esforça. Aí ele chega na outra unidade e fala: pai, eu peguei a prova e tirei 8. 8, meu filho? Pai, a prova vale 6, eu tirei 8. Fala: filho, você podia ter tirado mais. O menino se esforça, tira 9. Ó pai, tirei 9. Fala: filho, quanto é que a prova valia? 10. Você pode tirar 10. O menino vai lá, se esforça, tira 10. Chega em casa todo feliz. O pai olha a prova e fala: essas escolas hoje dão 10 para qualquer coisa. Meus irmãos, por mais que o que eu esteja dizendo aqui pode parecer assim forte ou chocoso, vamos concordar que nós temos nos condicionado à ideia de não acompanhar a vida da família? Vou fazer uma pergunta não em termos de constrangimento nem de cobrança. Temos perguntado para os nossos filhos como é que foi o dia na escola? Ô meu filho, o que você fez de interessante na escola hoje? Eu pergunto para o meu filho, e os irmãos sabem que a gente é brincalhão. Eu falo: meu filho, o que fez na escola hoje? Ele falou: pai, nada. Aí no outro dia eu pergunto: e aí, o que fez hoje? Nada. E no outro dia: o que você fez hoje? Nada. Eu falo: filho, eu vou te tirar da escola, que você não faz nada lá. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte, que ele não fez nada de diferente. O que ele quer dizer é isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos participar da vida de nossa família. Você sabe quem é o melhor amigo do seu filhinho? Sabe quem é a melhor amiga da sua filhinha? Sabe quais são os gostos pessoais que eles têm? Vamos parar de olhar as coisas à distância. Na igreja nós temos muito a tendência de olhar à distância. Então nós aqui como igreja, nós funcionamos assim em departamentos, organizações e comissões. E um departamento cuida de uma coisa, outro departamento cuida de outra. E ficam sempre olhando à distância. E nesse olhar à distância, sabe, uma reflexão para a gente fazer. Às vezes você quer julgar o que o outro departamento está fazendo à distância. Você vai saber o que o outro departamento está fazendo quando você se aproxima daquele departamento e conversa. Assim vai dar para a gente saber. Enquanto nós estivermos à distância, toda a visão que nós tivermos vai ser uma visão tendenciosa ao erro. A gente vai estar desprezando. Então você quer saber o que está acontecendo no GA? Sabe o que você tem que fazer? Vai lá no GA que você fica sabendo. Você quer saber como é que é o trabalho dos casais? Vai lá no trabalho dos casais que você fica sabendo. Você quer saber por que a CAF tomou uma decisão? Vai lá e conversa com a CAF que você fica sabendo. A CAF quer saber por que determinada organização planejou fazer de determinada forma. Vai até a organização que fica sabendo. Meus irmãos, isso não é prático? Não há uma lógica para a vida? E não tem aqui um princípio, até na palavra? Vamos parar de olhar as coisas à distância. Porque olha, se não for assim, quando o avião cair, a caixa preta vai mostrar que o erro começou aí. Vamos adiante. Um outro aspecto que a gente percebe que foi um erro da parte de Mical é o erro dos ciúmes. Meus queridos, talvez seja o erro mais comum no casamento. Olha o versículo 20. Versículo 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Veja bem, estava todo o povo reunido. Então o que Davi fez, não fez apenas diante das mulheres, também fez diante dos homens, foi diante de todo o povo. Percebe uma pontadazinha de ciúmes aí? Diante das servas. Meus queridos, talvez
seja um dos erros mais comuns no casamento. Erro do ciúmes. Agora, quando eu falo que é um erro mais comum, é porque nós podemos errar basicamente de duas formas: ou por ter ciúmes, ou por não ter ciúmes. Vou explicar. Veja bem, meus queridos, tem um ciúmes benéfico. É que a gente está tão acostumado com a ideia dos ciúmes doentio, que a gente não consegue entender bem isso. É que, num certo sentido, é o zelo. Precisa haver zelo no casamento. Eu sou pastor, eu vou dizer para vocês, eu sou pastor ciumento. Quando eu sei que os irmãos assim foi num culto, num ou outro lugar, eu pergunto: olha, você sabia que seu pastor é ciumento? É zelo. Agora, não é querer proibir as pessoas de fazer o que elas pensaram em fazer. Então, por exemplo, Abraão e Sara é um casal que, se perguntar assim, em que esse casal errou, foi por falta de ciúmes. Abraão chega numa cidade e a mulher dele é muito bonita. Aí ele chega na esposa dele e fala: olha, você é bonita. Você é tão bonita que as pessoas vão querer me matar para ficar com você. Então, para ninguém me matar, você não vai dizer que é minha esposa, você vai dizer que é minha irmã. Ô, gente, vamos concordar que ele não tinha zelo nenhum? Eu não consigo entender isso em Abraão. Em vários sentidos, um servo de Deus. Mas nesse sentido, eu estou vendo um homem que não tem zelo por sua esposa. Não, minha filha. Olha, você é bonita. Eu sei que os homens vão me invejar por sua causa e ainda que me matem. Enquanto eu estiver vivo, você é minha esposa e disso eu não abro mão. Mas só que lá na frente, Sara não consegue ter filhos. E porque Sara não consegue ter filhos, Sara chega até Abraão e fala: olha, Abraão, eu não posso engravidar, mas a minha serva pode. Engravida ela para eu adotar a criança. Ô, minha irmã, você consegue se imaginar dando essa sugestão para o seu marido? Vamos concordar que é um casal que não tem zelo um pelo outro? Meus queridos, casamento precisa haver zelo. É um ciúmes no sentido benéfico. Não é o ciúmes que aprisiona, não é o ciúmes que desconfia. É o ciúmes que cuida, é o ciúmes que valoriza. Por exemplo, todo o respeito, eu vejo algumas irmãs casadas se vestindo de determinadas formas, que eu penso: puxa, o marido dessa mulher é cego? Está faltando zelo. Meu irmão, você realmente quer que os outros olhem para sua esposa com um olhar malicioso? Está faltando zelo na sua vida. Você precisa ter esse zelo. Eu vejo às vezes algumas irmãs que assim, elas se cuidam, e os maridos parecem que não valorizam isso, ou não dão condições às esposas para se cuidarem. Precisa haver mais zelo da sua parte, meu irmão. Então, olha, nós podemos errar pela falta desse ciúmes benéfico, e podemos errar pela presença de um ciúmes maléfico, de um ciúmes doentio. É aquele ciúmes que desconfia. É aquele ciúmes que você quer saber o que o cônjuge fez o dia inteiro, com quem conversou, sabe? Você quer saber o que está fazendo na faculdade, o que não está? Meus queridos, isso é doentio, isso aprisiona, isso adoece, é desconfiança. Esse tipo de ciúmes não pode haver. Esse tipo de ciúmes sabota o casamento. Olha a caixa preta. Então, uma coisa aí, estar à distância. A outra coisa, ciúmes. Meus queridos, olha, vamos entender que nós somos servos de Deus. Vamos entender que nós temos temor do Senhor. Vamos entender que a pessoa que está do nosso lado é uma pessoa que Deus nos deu. Vamos confiar. Vamos confiar no nosso cônjuge. Sabe? Meus irmãos, eu sei que o mundo aí nos traz a ideia de que casamento é uma entidade falida. Não é não. Casamento é uma instituição de Deus. E você que é crente, tenha certeza disso. Deus protege seu casamento.
Tenha certeza disso. Deus sustenta seu casamento. Às vezes a gente está com os irmãos aí e eu vou chamá-los para orar. E são 2 pedidos que eu sempre repito nas minhas orações com famílias. Primeiro, que o amor de Cristo seja uma realidade constante no coração de um para com o outro. Vocês devem lembrar que quando a gente ora junto aí, eu sempre peço isso. E a segunda, Deus protege de homens maus, de acidentes e de pecar contra o Senhor. Esse tipo de oração que a gente precisa ter no nosso lar. Indo adiante, meus queridos, um terceiro ponto que nós podemos perceber o erro. Um terceiro erro que a gente precisa tomar cuidado. Enquanto que Mical erra por ciúmes, Davi erra por incitar os ciúmes. Olha o verso 22. Verso 22, ele diz assim: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Gente, vamos concordar que Davi, talvez pelo calor da emoção, talvez por falta de sabedoria, talvez por não conhecer como é que é o coração de mulher, ele cometeu um tremendo erro. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Meus queridos, parece que Davi não sabe como é que mulher é. Mulher é competitiva. Mulher se compara. Se Mical, ainda que de uma maneira errada, deu a entender que estava enciumada, ao invés de Davi dizer, delas serei honrado, era para Davi dizer, olha, Mical, assim como a rosa entre os espinhos, é você entre todas as mulheres. Não foi assim que o filho dele falou, Salomão? Era para dizer, olha, Mical, depois que eu casei com você, eu fiquei cego. Só tem você na minha frente. Meus queridos, nós devemos nos esforçar para não incitar ciúmes no nosso cônjuge. Eu sei que a gente às vezes está sempre insistindo nisso, mas guarda no seu coração. Mulher é competitiva. Homem contra outro homem, como é que fala? E aí, bola murcha? E aí, pilha fraca? E aí, seu trouxa? Não é assim que homem fala um com o outro? É assim ou não é? Mas depois que o colega sai, o que um fala do outro? Gente fina, gosto demais, ele é corrente. Mulher quando se encontra, como é que é? Oi, linda. Oi, amiga. Você está tão magra. Quando sai, o que a outra fala? Que falsa, não suporta essa menina. Gente, olha, eu sei que tem exceções, eu sei, mas o normal é que mulher é competitiva. E nós, homens, precisamos fazer nossas esposas se sentirem valorizadas. Valorizadas. Sabe quem é o amante, meu irmão? O amante é você ontem. O amante é aquele que fala para a esposa o que o marido falava ontem. Então, ontem, para conquistar, o marido valorizava a esposa. Percebia quando cortava o cabelo, percebia quando ia no salão, percebia quando passava um batom. Depois que casa, parece que não quer mais perceber a esposa. Aí chega o colega no trabalho, chega o colega na faculdade, chega o colega na academia e começa a perceber na esposa aquilo que a esposa queria que o seu marido percebesse. Meus queridos, vamos valorizar o nosso cônjuge. Indo adiante, estou colocando de uma maneira muito prática, espero que os irmãos entendam o sentido principal acerca disto. Um outro erro que a gente pode perceber aqui é o erro das críticas duras e precipitadas. A palavra de Deus vai nos dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. E a Bíblia também vai dizer que precipitação no julgar não é bom. Olha só o que acontece. Versículo 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa. Como é que Davi estava entrando em casa? Ele teve com o povo na rua, abençoou todo mundo. Aí ele fala, o melhor da bênção, vou levar para casa agora. Ele chega em casa para abençoar.
Mical abre a porta e a primeira coisa que faz é soltar os cachorros em cima de Davi. Olha o que ela fala. Que belo papel fez o rei. Que papelão, hein, Davi? Se descobrindo como se descobre um vadio qualquer. Ela fala, descobrindo sem pejo, como quem se descobre um vadio qualquer. Davi, você não tem vergonha na cara. O que ela está falando é isso. Vamos concordar que uma linguagem mais coloquial seria dessa forma? Vadio é o quê? Não vou nem falar porque não é uma palavra muito boa para se usar de púlpito, ainda que não seja um palavrão. Mas percebe que Mical vai logo soltando os cachorros em cima de Davi, e Davi entrou em casa para abençoar. Meus queridos, sabe qual é a coisa importante, imprescindível, mais importante em qualquer relacionamento? Em qualquer. No casamento, relação pais e filhos, amigos, patrão e empregado. Se a gente fala casamento, alguém vai dizer amor. Tem uma coisa que ainda é mais importante que o amor. Que ainda é mais importante que o amor. Sabe o que é? Respeito. Respeito. Teu patrão pode te pagar bem o quanto for. Se ele não te respeitar, mais dia menos dia você pede as contas. Você pode ser o funcionário bom do jeito que for. Se não respeitar o seu patrão, mais dia menos dia, ele te demite. Você pode ter crescido junto com a pessoa. Pode ter sido uma amizade de anos. Se não houver respeito, a amizade acaba. Pode ser seu pai, pode ser seu filho. Se houver falta de respeito, o relacionamento pai e filho desgasta. Casamento. Meus queridos, vamos entender que tem palavras que a gente não deve usar em nossa família nunca. Tem palavras que são ofensivas, são duras, são precipitadas. A gente precisa entender que certas coisas não devem ser ditas nunca. Você nunca deve colocar em dúvida a moral do seu cônjuge. Isso é falta de respeito. Pai, mãe, acha que porque pôs no mundo, pode falar para os filhos o que quiser. Pode falar do jeito que quiser, pode falar na frente que quiser. Você está errado, pai. Você está errado, mãe. A Bíblia diz para que os pais não provoquem a ira nos seus filhos. Eles são seres humanos feitos à imagem de Deus e você deve respeitá-los. Você tem autoridade sobre eles, Deus lhe deu essa autoridade, mas você tem que respeitá-los. Meus queridos, o problema aqui é falta de respeito. Então ela chega e solta logo os cachorros. E como toda ação tem uma reação, sabe o que Davi faz? Davi coloca logo a família no meio. Se você olhar, Davi responde assim, ó: Deus que escolheu a mim ao invés do seu pai. Meus queridos, vamos concordar que muitas vezes no casamento, não sei como, a família acaba entrando no meio. O marido tem uma facilidade de falar da mãe da esposa, tem uma facilidade de falar do cunhado, tem uma facilidade de colocar a família no meio. Mas espera aí, o problema é entre eu e meu cônjuge, ou é entre a minha família e a família do meu cônjuge? Mas está havendo falta de respeito. E porque vai havendo falta de respeito, olha a caixa preta mostrando por que o avião caiu. Tem alguma coisa do que a gente está falando aqui que você percebe que você pode trazer para dentro de sua casa? Tem algo do que a gente está falando aqui que você está refletindo e está falando assim: olha, realmente nisso daqui eu tenho errado em minha casa. Eu tenho visto as coisas à distância, não procuro fazer parte do que acontece na vida dos meus familiares. Tem havido ciúmes, ou tem havido falta de zelo. Meus queridos, não pode entrar no ouvido e sair no outro. Vamos refletir. Indo adiante, já estou caminhando para o final, não quero insistir muito na mensagem. Um outro erro aqui é da pessoa não agir como se fosse uma pessoa casada. Não agir como se fosse uma pessoa casada. Se você olhar o verso 16, fala que Davi vinha saltando e dançando. No verso 20,
ela diz que ele se descobriu na frente das servas. Vamos entender? Davi, ele praticava um tipo de dança acrobática. Ele saltitava. Lembra que ele diz: em nome do Senhor eu salto muralhas. Então ele praticava um tipo de dança acrobática. A expressão no hebraico é que ele saltitava. E sabe o que acontece com as roupas daquela época? Hoje nós temos camiseta e temos calça. As roupas daquela época era como se fosse um roupão de banho. Sabe aquele roupão? Você sai da piscina, ou você sai do banheiro, você coloca um roupão? As roupas daquela época eram daquele jeito, com um detalhe: não existia peça íntima. Entendeu? Só tinha um roupão. Então pensa aí, ele saltitando, as roupas levantando. Pensa ele dando uma dança acrobática. Vamos supor que ele tivesse dado uma cambalhota, um mortal. Entendeu o que ela está dizendo, que ele se desnudou? Percebe que nesse sentido ela tem razão? Davi não estava se comportando de uma maneira muito decorosa. Realmente ele estava feliz porque estava trazendo a arca. Qual é a grande questão aí? Ela não precisava falar soltando os cachorros, mas ela podia falar de uma maneira mais delicada. Meus queridos, um problema que às vezes acontece é que as pessoas não agem como se fossem casadas. Aqui eu queria pensar em duas coisas acerca de vestes. É verdade que num certo sentido é mais para as mulheres. Minha irmã, lembra disso. Tem roupas que não convém para mulher nenhuma, principalmente para uma mulher casada. Tem roupas que não convém para mulher decente nenhuma, principalmente para uma mulher casada. Agora, aqui a gente precisa entender duas coisas. No caso de Davi, é porque ele não estava apenas de uma maneira indecorosa, ele também estava de uma maneira largada. Então não era apenas falta de decoro, era também falta de cuidado pessoal. Porque olha, eu como homem, crente, eu não quero que minha esposa se vista de uma maneira sensual, mas eu quero que ela esteja sempre bonita. Perceberam a diferença? As esposas, nós homens, na nossa cultura, a grande questão do homem não é a indecência. Mas as irmãs aqui vão concordar que tem muito homem que é largado, que é laboar. É verdade ou não é? Olha, nós como gente casada, a gente precisa valorizar isso daqui. Minha esposa precisa olhar para mim e dizer: olha, que homem bonito. Nem que seja pela fé, mas ela tem que dizer isso. Meus irmãos, seus maridos devem olhar para vocês e devem dizer: puxa, minha mulher é agradável aos meus olhos. E como é que faz isso daí? Cada um tem que ter cuidado pessoal. O último ponto, e aqui é para a gente encerrar. Como é que esse texto terminou? Dizendo que os dois não tiveram filhos até a morte de Mical. Quando eu olhei esse texto a primeira vez, eu imaginava que ela não teve filhos por atuação divina. Então foi um impedimento de Deus para que ela engravidasse. Só que o texto não diz isso. Aí, com experiência de vida que a gente vai tendo, sabe o que eu imagino? É que a mágoa no coração de um para com o outro se tornou tão grande que é possível que os dois tenham parado de ter vida íntima. Pensa bem nisso daqui. Davi, ele tinha outras mulheres, que foi um erro tremendo de Davi. Ninguém está desculpando isso. Então Davi pode ter pensado: puxa, quer dizer que ela diz que eu sou um sem vergonha, quer dizer que ela diz que eu sou um vadio qualquer, e deve ter parado de procurar Mical na sua intimidade. Pode ter ficado com outras mulheres e não com Mical. Por isso Mical não tenha engravidado. Ou então, quando Davi procurasse Mical, Mical podia pensar: ele disse que eram as outras servas lá que iriam valorizá-lo, vai procurar as outras servas. Talvez quando ele fosse procurá-la, ela dissesse assim: puxa, ele falou que meu pai não prestava para ser rei, ele falou que minha família não prestava, também eu não quero mais nada com Davi. Meus irmãos, vamos concordar que isso é possível? Vamos concordar que tem casais que fazem jogos e chantagem sexuais uns com os outros? E aqui é o maior erro dessa caixa preta, é a falta de perdão.
Os dois deixaram de ter filhos, não foi por impedimento divino, foi por má atitude humana, carnalidade. Porque Deus é misericordioso. Se os dois se perdoassem e buscassem perdão de Deus, com certeza, ela seria abençoada por Deus também. O fato é, no caso deles, foi falta de filhos. Sabe o que pode ser no meu caso? Pode ser falta de respeito. Aquele casamento não teve respeito. Falta de paz. Aquele casamento não vive paz. Falta de amor, falta de carinho. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer dentro da sua casa. Em nome de Jesus, não deixe acontecer dentro da sua família. Pensa bem como é que está sendo o relacionamento pais e filhos. Pensa bem como é que está sendo o relacionamento marido e mulher. Porque olha, esse casal tinha tudo para dar certo. Alguém vai dizer porque o casamento não foi feito no céu. Não, é porque esse casamento não teve cuidado na terra. Em nome de Cristo, vamos cuidar do nosso lar. Que de alguma forma o que a gente compartilhou aqui seja de bênção para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Que na sua casa tenha frutos dados pelo Senhor e que Ele nos abençoe. Pastor Infante. Santo Deus, eu agradeço, Pai, por esse culto, pela mensagem que foi pregada. Senhor, um avivamento significa um suspirar maior pelo Senhor. E esse suspirar pelo Senhor vai nos levar a começar a melhorar nossa vida em casa. Ó Deus, ajuda-nos a sermos maridos que sejam bênção, apesar de todas as limitações que temos. Nossas esposas a serem bênçãos também, apesar das limitações que elas têm. Ajuda-nos a sermos pais, amigos, amorosos, ajudando nossos filhos a trilharem o caminho, sendo nós exemplos de vida. Abençoe também, Santo Deus, a nossa vida como pais, nossos filhos sejam bênçãos e obediência também a nós, que sejam filhos como a palavra do Senhor ensina. Senhor, obrigado, que esse mês seja uma bênção no coração da igreja e continuaremos falando sempre sobre a família. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Glorificamos o Teu nome por tudo o que aconteceu aqui. E abençoa o pastor Wagner, aquele desafio com aquela rocha, mas o Senhor é a rocha eterna. E o Senhor vai abençoar o Teu servo para concluir aquela capela. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.